Boa noite, eu sou Fernando Nunes Mon, curso de Agronomia e na disciplina de Microbiologia Agrícola, ministrada pelo professor Milton Lima. E o meu artigo fala o papel das micorrizas e rizobactérias promotoras do crescimento para a melhoria da produtividade das culturas em ambientes estressantes. Este aqui é o print inicial do meu artigo. Bom, os micro-organismos podem estar presentes na rizosfera do solo, em estruturas de tecido da planta, estruturas especializadas chamadas de nódulos, e essas interações elas podem ser tanto benéficas, prejudiciais ou neutras para a influência da planta. Vários gêneros de bactérias podem causar pronunciar efeito no crescimento das plantas e são denominadas como promotoras do crescimento de plantas. São PGPR. Desempenham um papel significativo na melhoria da planta, crescimento e desenvolvimento, ambas condições anti-estresse e estresse por um número de mecanismos diretos. Aqui na figura, de um lado podemos mostrar os hormônios que ajudam que essas bactérias e micorrizas podem ajudar, que são a redução do etileno, produção de fito-hormônio, essa provocação e produção, indução à resistência sistemática, produção de siderófilos, nutrição melhorada, sistema antioxidante reforçada, modificação da arquitetura da raiz, produção de enzimas, uso eficiente da água. E aqui do lado esquerdo, podemos ver o que causa negativo na planta, que é a salinização, seca, materiais pesados, inundação, agentes patogênicos, temperatura, desequilíbrio hormonal, desequilíbrio nutricional, dessecação, suscetibilidade a doenças. Embora um grande número de estudos mostram que a aplicação combinada dessas PGPR e fungos poderia ser uma abordagem significativa para uma agricultura sustentável. Ainda existem alguns aspectos que precisam ser mais investigados para obter o máximo de benefícios em termos de melhoria do crescimento das plantas dessa população, particularmente sob condições de estresse de ocorrência natural. Assim, a presente revisão destaca e discute o presente conhecimento sobre o papel das micorrizas e rizobactérias na melhoria do crescimento de plantas em ambientes estressantes. Bom, o trabalho tem como objetivo principal mostrar como esses fungos micorrízicos e essas PGPRs ajudam na melhoria do crescimento das plantas nos ambientes de estresse. E essas utilizações são dadas principalmente aos mecanismos básicos para mover esse crescimento. Essa associação simbiótica gerada por fungos com raiz de plantas aumenta a área de superfície de raiz, portanto, permite que a planta absorva água e nutrientes com mais eficácia a partir de um volume de solo. Foram dois tipos de micorrizas, ou seja, a ecto e a endomicorrizas, relatados em um número de espécies de plantas. A associação micorrízica não só aumenta a disponibilidade de nutrientes e água, mas também protege a planta de uma variedade de estresses abióticos. Bom, os materiais utilizados para o desenvolvimento desse trabalho foram micorrizas e bactérias para o desenvolvimento vegetativo, tanto em ambientes controlados como em condições normais. Todas as tabelas seguem o mesmo princípio de desenvolvimento. Na primeira coluna são qual a espécie que ela foi inoculada, na segunda o tipo de estresse que ela foi utilizada, na terceira qual bactéria ou micorriza foi aplicada, na 4 a resposta e por último a referência de onde é que ela foi tirada. Aqui neste caso, vou falar específico da primeira, que foi o tomate, com um tipo de estresse que foi a salinização, e a bactéria introduzida foi Aschomalta pyourti, que com a inoculação aumentou o frescor e peso seco, bem como a água e uso e eficiência do tomate. Aqui
a planta foi no milho e o estresse foi de diesel. O tipo de micorriza foi a espécie Mycorrhizal Glammus construction Traper, onde ela ajudou nas alturas e diâmetros basais das mudas inoculadas, aumentando significativamente. Conteúdo gratuito prólida diminuíram. Atividade de alta de superóxidos dismutase e catálise no estresse de diesel. Baixa enquanto peroxidase mostrou-se ativamente em altas tensões de diesel. Neste caso, aqui já começa a inoculação em conjunto das PGPRs e das micorrizas para promover o crescimento das plantas em condições normais. A cultura que foi plantada foi no tomate. As espécies foram a Pseudomonas, Glammus masai, Pseudomonas putri, Glammus incogna, Bacillus e Glammus spp. E a resposta foi efeito sinérgico de peso de raiz e arquitetura nutricional melhorando e aumentando. Dupla inoculação causada, efeito significativo sobre o licopeno, atividade antioxidante e teor de potássio de tomate. Dupla inoculação de PGPR e de AM, proporcionando grande controle de nematóides de galho no tomate. Bom, aqui a inoculação de micorrizas e de bactérias foram feitas em um ambiente em condições de estresse. A cultura foi a retama e o que foi inoculado foi o Bacillus thuringiensis e o Glammus intrafix. E o efeito causado foi do desenvolvimento de raiz melhorada, reduzindo a água necessária para produzir biomassa. Bom, em geral, as PGPRs podem promover o crescimento de plantas por diferentes maneiras. Algumas variedades possuem mais de um mecanismo e podem suportar não só o normal, mas também ambientes de estresse. A eficiência das PGPRs para promover o crescimento das plantas depende também da interação com o meio ambiente. Já as micorrizas também aumentam a disponibilidade de fornecimento diluído lentamente de íons, tais como fosfato para a planta. Estima-se que cerca de 80% de fósforo ocupado por uma planta micorrízica é fornecido pelo fungo. Então a gente pode concluir que as micorrizas e rizobactérias são importantes para o manejo em ambientes estressantes, individualmente e principalmente quando associados. A revisão elucida como as micorrizas e rizobactérias têm potencial para um papel ainda maior na proteção de plantas, como doenças, tanto quanto para estresse, além de outras formas que elas podem ser implicadas, como doadoras de genes para plantas transgênicas. Muito obrigado.